Esta é a porta vista de frente, onde está nas traseiras a pintura do garrafão e dos copos feita pela minha mulher. Vai ser suspensa naquela parede com a dignidade que merece. Pela minha mulher, que dona foi desta casa. Não está numa galeria de Alcatifa, está numa casa da aldeia, mas o contexto mantém a sua identidade. Estas paredes estão tal qual estava a casa toda. E assim as transmito por herança. Para quê? Fraseando Camões, o amador torna-se na coisa amada, dar motivos para que o herdador transforme a coisa herdada. As outras portas, esta que era a da entrada, aqui fica a acompanhar a da pintura. E bem assim esta, a mais antiga. Pode ser que estes sons colocados numa pauta de música acabem por fazer um hino. À indústria, técnica e cultura. E não podia faltar a recuperação e o tratamento desta torneira de pipa. E já agora esta dobradiça e o gonzo onde ela funcionava. Esta parte que eu estou a mexer estava pregada na porta e aquele espigão metido na parede. São documentos. Quando comprei esta moradia, esta pia estava do lado exterior, destinada a dar bebida às vacas. Trouxe-a para o pátio, adaptei-a aqui, fiz-lhe um furo e passei a usá-la como lavatório. E apliquei esta torneira, que estava em uso na época 1984, 85 e 86. Mas um dia, dando voltas aos ferros velhos que o meu pai tinha na antiga moagem, encontrei esta torneira. Tive de proceder a umas adaptações aqui, mas vejam a diferença. Arte, técnica e cultura. Só que
Agora debato-me com um problema. Não há buchas que vedem a água. Terei de pôr os neurónios a trabalhar para conseguir os vedantes. Mas fica a referência. Aqui havia arte, a indústria, a técnica e a cultura. Por isso tive o trabalho e a despesa de preservar esta charrua. Cada casa, ao lado da pia, onde as vacas que a puxavam saciavam a sede quando ela estava no exterior. E como já falei de fechaduras e chaves antigas, e não falei dos puxadores das portas do primeiro andar, vamos vê-los. Cá estão eles. Uma propriedade que foi de labradores abastados da aldeia. No primeiro andar, as portas tinham estes puxadores esmaltados. Restou a fotografia de uma das últimas donas, de saia armada, ainda jovem, e de integrá-la neste trabalho. Isto para que este documento fique completo. E quem quiser apreciar, conhecer a história desta casa um dia, tenha estes registros. Servirão para as minhas netas e neto, o Guilherme. Habitação sem luz elétrica. Estes interruptores arranjei-os no ferro velho como documentos, pois para que serviriam eles nesta casa se ela era alumiada a candeia a petróleo e a Petromax. Estou a dar relevo a peças que a minha mulher guardava para efeitos de documentos históricos. A vida. E o que é a vida? Para além do aspecto biológico que deixo aos biólogos e aos cientistas, tem a componente semântica. O que para nós significa, o que para nós tem significado. E a minha mulher e eu, formados em História, bem lhe vincamos essa componente. Registro que deixo para as minhas netas, filhos e netas, sobretudo para o Guilherme, que com 4 anos de idade tentou iniciar-me no jogo virtual Super Mario e na conquista de pontos dizia-me ele: olha só, eu falhava sempre, ele ganhava, eu perdia, mas ficou a tentativa dele em ensinar-me. Avô, olha só! Eu bem tentava ir a tempo a clicar no botão, mas era sempre atrasado.
perdia pontos. É isto. A vida, na sua componente biológica e significante. Para nós, a vida é o que ela damos significado. Coração é a forma deste aloquete, deste cadeado. Filmada esta pintura nas costas daquela porta de castanho, recuperada, posta no mundo, abri esta mala de porão, revestida de folha, e dentro dela encontrei este pelotão de frascos que a minha esposa, antes de haver a corrente publicitária contra o plástico e a favor do vidro, já ela guardava. Desenhadora e pintora, procurava modelos, até modelos industriais. Esta máquina de costura de alma à mostra, onde eu pus os velhos tinteiros usados para as penas. E junto destes frascos também estas manitas, como se dizia do Alentejo, são batentes das portas que lá vieram. E embaixo temos a rela, uma pedra, a servir de rolamento, juntamente com esta peça que se prendia no pelão do moinho e rodava sempre regado com água, não precisava de óleo. E também esta balança de gancho, balança portátil, e o fiel ali a indicar se havia ou não havia a seriedade ou falsidade do comércio. E perdido nesta tralha, um brinquedo dos meus filhos, mas com grande carga histórica. E também a cabeceira da cama de ferro onde eu dormi em criança. Eu e os meus irmãos. Colchão de colmo tinha esta beleza. Uma mão a segurar um ramo de rosas. Indústria, técnica e cultura. A vida. Uma mão com um ramo de rosas. 800 anos de monarquia e 30 e 40 de república. Não eram rosas. Senhor, quem não perceber isto é seguramente uma pessoa mal informada. Não é seguramente uma pessoa culta.